Olá! Você estava com saudade nossa? Pois é, nós voltamos. Bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Maçã, Clínica Social Jung Brasil e rede afiliada. Eu sou Jorge Monteiro de Lima, analista, membro da Sociedade Internacional de Psicologia Analítica, e o tema de hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, tá? Por que que tá tão difícil a gente relacionar nos dias atuais? O que está acontecendo com o povo que de repente você dá bom dia e ganha um coice? Né? O que está acontecendo que as pessoas perderam a capacidade de dialogar, sustentar uma conversa, jogar a conversa fora, bater um papo gostoso, para quem sabe fazer rolar aquilo. Né? O que aconteceu, gente? Para isso, nós estamos aqui dois colegas, né, dois grandes psicólogos. Primeiro, aqui direto de Goiânia, Goiânia City, né? Temos uma das grandes terapeutas aqui da nossa cidade, professora Elisângela dos Santos Moraes. Bem-vinda, professora. Obrigada, Jorge. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, hoje é dia de jogar a conversa fora. Nós vamos tentar discutir. Alguém traz a cerveja por porção de torresmo, por favor, que eu estou com sede, está um calor do cão, para a gente entender o que está acontecendo com o tal do relacionamento. E conosco está o professor doutor, direto de São Paulo, professor Leonardo Tondato. Olá, professor. Boa noite, mas que prazer. Relacionamento, isso quase não dá problema, imagina. Rapaz, olha que eu quero mandar um abraço aqui para uma turminha, sabe? Né? Principalmente a dona Eris, que está trabalhando muito, né, Léo? Ela está Sabe? cansada, fazendo hora extra, coitada. Não, rapaz, ela está até descadeirada do tanto que ela está dando trabalho para os outros, né? Mas, gente, é uma das questões da nossa atualidade, professora Elisângela. Imagina você que tem a agenda lotada, vive trabalhando aí, né? Você sempre deve pegar alguém no consultório assim, reclamando que tá duro relacionar. O que você tem visto hoje as pessoas reclamando? E quando eu estou falando, detalhe, eu ainda não cheguei na sexualidade, eu estou falando do convívio. Depois, lá no finalzinho, a gente fala de sexo. E aí, professora Elisângela? Jorge, vou começar contando uma história aqui, né? Porque eu tenho, de fato, meia dúzia no consultório que tem essa dificuldade. Mas todos Só meia dúzia? Meia dúzia que é para não, né, não assustar muito. Mas toda semana, pelo menos umas 3 vezes, eu e minha filha passamos numa panificadora para comprar o lanchinho dela para levar para a escola. E aqui eu sempre disse para os meninos, os meus filhos, né? Independente da pessoa responder ou não, você vai falar bom dia. É o problema dele se ele não quer responder. E já tem o quê? 2 anos que a gente vai na mesma panificadora, a minha filha que compra, e ela fala bom dia para o caixa, e a caixa não responde. E aí ela falou assim, agora eu vou vencer ela na pirraça. Só porque ela não gosta do bom dia, eu vou continuar falando bom dia. Adora adolescente, né? E olha só, que horas que é isso? Isso é 6:30 da manhã. Então, se 6:30 da manhã a pessoa já está com esse humor, você imagina ela no final do dia, depois de ter, né, passado por várias situações do cotidiano que a gente precisa resolver. No consultório, no consultório, eu brinco assim, que para se relacionar hoje tem que ter um currículo. Aqueles que estão solteiros, choramingando, porque não conseguem, né, um parceiro, uma parceira. Então, no currículo tem que ser, né, de olhos verdes,
tem que ser da área da saúde, tem que ser médico, tem que ter dinheiro, né? A mulher tem que ser toda siliconada, cheia das plásticas e ter uma estabilidade financeira. Então, o que eu encontro é uma descrição, né, da carreira da pessoa, da condição financeira dela e do aspecto físico. E aí, assim, já vi pessoas falar, olha, marquei um encontro com outra e não gostei porque ela é baixinha. Olha Oh, só. meu Deus, oh, professor doutor Leoton Dato, me acuda. O professor É, não gosta de baixinha? Como assim? pois Oi? é, né? Eu sou baixinha e, ó, nossa, me valorizo, né? Sempre falo que os melhores perfumes estão aí nos pequenos frascos. E a pessoa simplesmente falou, olha, não vou marcar outro encontro porque a pessoa é baixa. Eu gosto de gente baixa. Mas não se dá a oportunidade de conhecer essa pessoa, sabe? De descobrir que ser humano que existe ali naquele 1,50 m. Porque às vezes você pega, né, uma pessoa lá alta, lá com seus 1,80 m, que não vai ter o que o baixinho tem, ou que a baixinha tem. Rapaz, professor Elisângela, eu já fui muito feliz com 1,5 m. Professor Leoton Dato, e aí? O que você está percebendo na sua prática profissional, na sua vida pessoal, com relação ao que está acontecendo com o tal do relacionamento? Eu tenho 1,82. É, 83, na verdade. olha aí, né? Tá, já salvou, já passou nesse pré-requisito aí do currículo. Olha, eu tenho. Bom, relacionamento é uma constante, né, na clínica, é uma constante no consultório, assim. Uma constante assim, o pessoal reclama muito, professor. Nossa, Tá reclama demais. rolando. E reclama demais, reclama semanalmente, né? Reclama semanalmente. E eu acho que é muito engraçado, né? Tem algumas questões aí que vão acontecendo, que eu vou percebendo. A primeira, às vezes uma voracidade em ter não é ter um relacionamento anterior a isso, mas em estar sendo admirado ou admirada por alguém, estar num flerte romântico, né? Às vezes antes da relação mesmo, ou estar ficando para falar, não, eu tô com alguém, eu tenho, mas algo que não se sustenta em si, algo muito vazio, né? E aí quando começa a conhecer a pessoa, não gosto, me frustrei, quer dizer, uma baixa tolerância, baixíssima intolerância à frustração, né? Baixíssima, e uma alienação de si mesmo também, quer dizer, então nem a pessoa consegue ficar sozinha e se perceber em profundidade, nem também consegue se relacionar. Eu acho que eu estava conversando com um amigo esse final de semana e ele estava falando, Léo, tá muito difícil se relacionar. Eu falei, as pessoas não conseguem se relacionar. O discurso é um e a prática é outra, né? E é engraçado, professor Léo, né? Eu, nas minhas vivências aqui em consultório, escuto isso direto. Que está difícil relacionar, está difícil conviver com colegas de trabalho. A professora Elisângela citou, né? Tem uma amiga minha que trabalha numa empresa, ela é a única da empresa que dá bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal. E você chega de manhã, tem aqueles 15 colegas, todo mundo segunda-feira animado, que transou o final de semana inteiro, tá todo mundo super feliz, né? Então, oi, gente, bom dia, né? E ela fica lá, assim, 5 minutos esperando alguém olhar para ela, e ninguém nem a vê.
né? Cadê a nossa famigerada educação, né? Cadê a possibilidade de troca, né? De percepção do outro, né? E é muito curioso que essa percepção de olhar o outro, perceber o outro, deixou de existir, não é, professora Elisângela? O Sim, Jorge. outro, não, né? Tanto é que eu quero jogar também um outro tema que me chama muita atenção esses dias. Né? Nós estamos aí prestando, através da nossa clínica social, suporte para várias comunidades indígenas espalhadas pelo Brasil em situação de vulnerabilidade, principalmente casos graves, pessoas isoladas remotamente. E um desses indígenas estava me falando da crise que ele está sentindo na cultura dele, na aldeia dele, em relação à nossa civilização. E aí todo bom terapeuta, falei, por favor, fale mais disso, né? Aquela frase de chavão, né, que a gente usa para quase tudo. E ele foi explicar, olha, a minha aldeia, quase tudo era coletivo. Em raríssimos momentos existia eu. Na minha aldeia, na minha tradição, quase tudo era feito por nós. E a proporção que a minha aldeia foi perdendo a sua tonalidade racial, o eu começou a tomar conta. E o nós foi morrendo. Adorei. Eu falei, cara, posso reproduzir eles, por favor, né? Mas é uma questão muito interessante que a gente vê muito nos relacionamentos. A minha amiga chegando na empresa dela, querendo ter um clima agradável, até porque, como a professora falou, você vai passar 7, 8 horas no local de trabalho, então pelo menos dá bom dia, né? A gente mostrar que a gente é educadinho, né? Mas nada. E aí, professora Elisângela? Jorge, quando você traz essa dificuldade do nós, né? Nos relacionamentos entre casais, entre, né, pais, filhos, alguns rituais deixaram de existir. E eu acho que interfere muito nisso, né, do nós. A gente não, a maioria das pessoas não sentam à mesa para fazer uma refeição em família. Não existe. Nós vamos fazer o jantar, onde ali, né, eu me lembro quando eu era criança, tinha o dia da faxina, e aí todo mundo ia faxinar, né? Cada um ia fazer o trabalho de acordo com a sua idade. Hoje os nossos jovens, eles ficam o tempo inteiro nas telas. Então, não existe nós, existe eu. Inúmeros lares, né? Existe um trabalhando e o restante na tela. Quando a gente vai pensar no mundo corporativo, não existe aquela coisa mais de, olha, nossa equipe vai trabalhar juntos, né? Eu vivi isso, porque a gente tem uma meta para alcançar e aí cada um vai suprir a fragilidade do outro em determinada área. Então, tem gente que é bom para responder o WhatsApp e tem gente que é bom para atendimento presencial. As pessoas se organizavam ali no meio corporativo, tipo, ó, você faz o que você é bom, eu faço o que eu sou bom e a gente vai ter um resultado legal. Sim, Mas existe não. nós representava uma equipe, né? E hoje Sim. você tem um gerente que é contra todo mundo e um contra todos e todos contra um. Lindo! Na área comercial, principalmente, a gente tem assim um relacionamento que é voraz. Não existe o ganho da equipe da instituição, existe o eu. E isso, essa dificuldade de visão do outro, né, enquanto indivíduo, enquanto a pessoa que está ali te fazendo companhia no trabalho, sabe? Tudo isso interfere porque se eu funciono assim fora de casa, eu vou funcionar da mesma forma dentro de casa. Então, você está lá, né? Eu vejo às vezes
casais discutirem por coisas muito simples. Olha, o fulano, não, por exemplo, não gosta de fazer atividade física. E aí eu tô cansada do meu casamento por causa disso, porque eu tô indo malhar, eu tô indo aqui, eu tô, sabe, assim, sem respeitar a individualidade, sem dizer, olha, a gente vai fazer, não, vai fazer, cuidar da saúde de forma diferente, mas nós, nesse aspecto da relação, a gente vai cuidar disso. Então, você pode até não fazer atividade física, tá? Beleza, porque isso é uma questão individual. Mas nós vamos cuidar da saúde mental, vamos os dois fazer terapia, né? E tem Então, aquele momento também, Elisângela, que eu acho muito curioso, que eu via, pelo menos no passado, por que não o casal fazer uma caminhada juntos? uhum. Tem aquele momento de interação, né? Não que você tenha que viver de uma forma simbiótica, sempre coladinho, né, Léo? Mas é bom essa coisa do. Porque até na hora da caminhada é um momento também de oh, como é que foi seu dia, o que, que você fez de legal, como é que tá isso aqui. É, Sim, eu atendo casais, Jorge, e uma das primeiras coisas que eles trazem, né, que eu identifico na fala, é justamente isso, nós não fazemos nada juntos. A gente não que cozinha juntos, delícia. a gente não assiste TV juntos, a gente não. Cada um trabalha, chega do trabalho, ou se está no home office, que agora hoje é muito comum, cada um fica no seu canto da casa e aí você vai sentir desejo por quem? Né? Pelo vazio, porque tesão tem que ter relacionamento. Depois de muito tempo de casado, tem que ter relacionamento, tem que ter toque, tem que ter afeto. Professor Leoton Dato, que bomba que a professora Elisângela nos trouxe, né? E aí? Ai, que maravilha. Tá Tem que cada um ter. num canto. Eu gosto muito daquela cena, sabe? Da vulga cara de bunda, né? Aquela pessoa que tá com aquela cara de quem tomou chá de losna, né? Com pimenta azeda, cara. Eu tenho que abraçar isso, meu Deus, oh, né? E a gente Tem. chama isso de família, tão bonitinho, né, Léo? E aí? Olha, eu estava pensando enquanto estava ouvindo a Elis, e aí a relação tá assim, e Eros já pulou pela janela, né, coitado? Sim. Mas já foi embora. Mas eu queria Rapaz, trazer aqui. eu acho que ele tá no motel com a Morena, viu? Ele nem aparece, nem aparece. Mas eu queria trazer duas frases, uma do Jung e uma de um filósofo sul-coreano que eu adoro, que é o Byung-Chul Han. Do Jung é que o amor é como Deus, né? Ambos só se revelam aos seus mais bravos cavaleiros. E a do Byung-Chul Han é, é esse livrinho aqui fininho, Agonia do Eros. Na parte de trás tá, o Eros vence a depressão. E pensar um pouco, né? Vou trabalhar um pouquinho, né, com as ideias desse livrinho. Eu gosto muito do Byung-Chul Han, ele tem livros curtos e muito bons. Pensar que, por exemplo, o neoliberalismo encoraja o narcisismo e vai gerar uma sociedade da depressão e do cansaço, que olha, mas não vê, que olha e não se vê. Né? E aqui, Léo, posso fazer uma provocação pegando essa frase que você trouxe dele? Claro, Que esse tipo de relacionamento, né, da distância, da frieza, da nulidade do estar junto, é uma coisa que por si só é muito depressiva, né? sim, sim. E aí isso puxa para a nossa próxima ideia, né? Que esse capitalismo selvagem elimina, então, a alteridade, né? E vai submeter tudo a uma categoria de consumo e tudo como mercadoria. Aqui eu acho que é um ponto que o Byung-Chul Han fica muito próximo ao Bauman, né? Hum. Um amor líquido, enfim. E qual que é a consequência disso? O indivíduo pós-moderno se torna superficial em excesso.
Eu brinco muito que o que eu tenho visto na prática é que haja masturbação. Eu quero pegar muito aquela ideia dos masturbadores do Foucault, porque se o Foucault tivesse vivo hoje, ele ia falar, rapaz, que universo, né? Porque estar junto está comprometido. A relação narcísica, ela não tem espaço para o outro. Não. E aí, justamente, Jorge, pegando seu gancho, esse desaparecimento do outro é justamente um sinal dessa sociedade pós-moderna que vai se tornando cada vez mais narcisista. Né? Para que ter um namorado se eu posso ter um vibrador? Né? Para que ter uma namorada, né, que vai ter bafo e vai ter TPM se eu posso ter uma boneca inflável? Né? E aí a gente vai objetificando literalmente os relacionamentos, né? Porque a gente está falando de pessoas com muita dificuldade de relacionar. Dificuldade de relacionar, baixíssima tolerância à frustração, falta de diálogo com a autoridade, né? Intolerância. Isso, intolerância, e pensar que o amor é capaz de infletir essa perspectiva do eu, né? E fazer surgir o mundo a ponto, né, do ponto de vista do outro, ou seja, do diferente. Se a sociedade cada vez mais se torna narcisista, como que eu vou olhar o outro? Que é o que a gente estava comentando, né? E, Elisângela, tem um fenômeno muito interessante que eu percebo, que dentro dessa questão que a gente está falando de intolerância, né? Se eu não tenho tolerância, eu sou intolerante. Né? E vocês já começaram a falar disso, que eu percebo muito no meu consultório, é um excesso de crítica baseado em nada. Eu já não gostei do sapato vermelho que ela colocou. Nossa, que cabelo ridículo. Sabe, tudo vira ponto para reclamar. A calcinha bege que ela usa para trabalhar, eu não gosto. Oh, meu Deus, adoro calcinha bege. Logicamente que às vezes não precisa nem usar, mas a bege é tão bonitinha, né? Mas é aquela coisa do tudo é motivo para não estar legal. As pessoas estão tão armadas, estão tão cheias de dedos, né? Que é curioso que ela não percebe que isso é extremamente corrosivo, até para ter aquela questão do... Gente, eu vou falar de amizade, não estou falando nem de sexualidade. Né? A pessoa vai colocando tanto defeito, né? Não, aquele cara agora, ele escuta uma música lá do Zé Ramalho que eu não gosto, então não vou andar com ele. Cara, e todo o resto do que o cara gosta, né? O que é essa intolerância, esse excesso de crítica que vem contaminando demais os relacionamentos, né? Essa exigência fora da realidade, né? Porque eu vejo que dentro disso tem muito narcisismo e tem muito delírio, né? Porque eu sempre gosto de perguntar para os meus pacientes quando eles chegam nesse ponto, eu falo, e você é perfeito para exigir a perfeição do outro? E aí, Elisângela, Léo? Opa, seu áudio está fechado. Agora foi, né? Foi. A gente vive da imperfeição de não ter, né? E o tédio de ter. Né? Você fala, você é perfeito, eu brinco, você fala, nossa, mas você é alecrim dourado. Uhum. Né? Mas a mamãe diz que eu sou, e aí? Então, e aí a gente vai aprender. Uma vez eu tive uma supervisora psicanalista lacaniana, e ela falou, gente, todo mundo resolve ético. E a sala ficou meio assim. Ela falou, sabe qual que é a resolução do ético? Eu disse, o que foi ela? Que você viva ou morto, o ônibus vai continuar passando no ponto. Fim. Repita, por favor, com calma, só letra para os coleguinhas que estão assistindo. Tão sensacional. Ela falou, e essa coisa de Adipon resolve? Resolve-se Adipon, sim, claro que se resolve.
né? Isso ela falando lá do ponto de vista dela, enfim. Você vivo ou morto, o ônibus vai continuar passando no ponto. Sim. Eu achei aquilo tão fantástico, né? Que ao mesmo tempo livra você de um egocentrismo em si mesmo. Sim, mas é tão curioso. Quem você pensa que é para me frustrar? Eu vou chamar minha mamãe. Hã? E aí eu quero mandar um abraço para todo mundo que tem 40 anos que mora com a mamãe. Oiê, um cheiro no cangote, viu? E aí, Elisângela? Jorge, eu me lembrei aqui de um filme antiguíssimo, né? Com Leonardo DiCaprio, ainda novinho, chamado A Praia. E quem assistiu esse filme, ele fala justamente disso, da frustração, sabe? Todo mundo estava numa praia, né, afastada, e lá era só alegria, festa, diversão, não tinha tristeza. Até que aconteceu um acidente e um dos colegas lá, o tubarão, deu uma mordidinha na perna dele. Afastado, não tinha médico. À medida que a pessoa adoeceu, estava num processo, inclusive, de morte, ele foi expulso da comunidade, porque ele não era mais bem-vindo, porque ele não fazia parte daquela coisa da alegria, ele estava doente. E eu tenho visto, assim, nos últimos, né, 23, 24 anos, o quanto as pessoas estão se separando porque o outro está doente. Ninguém pode adoecer, ninguém pode perturbar o sossego ali daquele indivíduo. E eu falo assim, até de conhecidos, amigos, né? Nesse período eu vi muitos amigos se separarem porque o parceiro ou a parceira estava com depressão, estava com transtorno de ansiedade. E o outro diz, ele está me incomodando, ele não quer sair, ele só reclama, ele só quer ficar dentro de casa, ele chora o tempo inteiro, não quer fazer atividade física, então eu cansei disso e vou embora. E Então, muitas aquela dessas história. vezes com diagnóstico, sabe? A pessoa com diagnóstico, num processo de início de tratamento, o casamento vai por água abaixo. É o que eu falo muito, Elisângela, aquela frase que a gente celebrava no casamento tradicional, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, isso é só conversa, né? Sim. Tá? E me chama muita atenção isso aí que você está falando, né, Léo? Porque tem uma dinâmica que eu vejo muito, né, repito, o delírio de uma perfeição que não existe. Sim. Não há espaço para trocar a partir do real, mas daquilo que eu imagino que é bom para um vínculo. E eu sou tão gostosinho que eu preciso ser satisfeito, né? Senão, de novo, eu vou colocar a culpa na mamãe. Mamãe, tá? Eu conto para minha mamãe que você me olhou com cara feia, né? Mamãe, meu marido quer me comer, mamãe. E aí, Léo? Eu lembrei de um livro, o meu tá por aqui, eu posso pegar ele daqui a pouco. Eu lembrei do Guggenheim Craig, num livro chamado Casamento Está Morto, Viva o Casamento. Sim, Adolf Eu já ouvi falar desse livro. Esse livro é muito bom. Ex-presidente da Sociedade Internacional de Psicologia Analítica, né? Continue, por favor. Entendeu? Ele vai defender a ideia do casamento como um caminho de salvação, mas eu acho que além de uma ideia romântica que a gente pode vir a ter disso, é o fato da felicidade estar relacionada ao bem-estar e estar relacionada à troca, porque ele está falando, né, como o Jung mesmo já falou, do casamento enquanto também uma possibilidade de desenvolvimento psíquico e de individuação. E aí
se a gente está falando de individuação, a gente está falando algo que não é individualismo. Uhum. Sim, é uma troca, é alteridade, né? E aí, Exato. Léo, você está me lembrando um outro ponto que eu acho muito importante, tá? Que é o ato de que a gente vê muito na saúde mental, Elisângela, né? Tem vários estudos sendo feitos mundialmente, falando tanto que existe um fator de proteção, né? Pelo fato do indivíduo estar se relacionando. Uhum. Né? Por exemplo, um transtorno bipolar. Né? Se a pessoa for casada, o transtorno afeta menos. Uhum. Né? Se tiver rede de amigos, rede de proteção, o transtorno afeta, vamos falar, ele não desenvolve tanto quanto uma pessoa totalmente isolada e solitária. E isso vale para a ansiedade, isso vale para a depressão. Ou seja, estar se relacionando ajuda a preservar a saúde mental. Seu áudio cortou, Jorge. Está se relacionando, ajuda a preservar a saúde mental. Aí não ouvimos mais. Continua mudo. Jorge, seu áudio está mudo, não está saindo. Oi. Ah, voltou. Agora foi. Eu estava tentando achar O Casamento Está Morto, mas ele tá lá atrás nos meus livros. Então, o que está acontecendo hoje que a galera está com alergia de relacionar, e sendo que o relacionamento é um fator de proteção da saúde mental. Sim. E aí, Elisângela? Jorge, eu acredito assim que isso é visível na clínica porque existe o apoio, né, do outro nas situações de estresse, nas situações do adoecimento, na percepção de si mesmo, porque às vezes a pessoa não está. A depressão, às vezes, ela é silenciosa, ela chega, vai chegando devagarzinho, você não vai percebendo. Aí o parceiro chega e fala, olha, tem alguma coisa diferente, você está, né, mais distante, está mais isolado. Então, o relacionamento, ele ajuda muito nesse aspecto, dessa percepção, né, do outro, naquilo que às vezes eu não estou enxergando. E é uma válvula de escape quando você tem alguém para desabafar. Falar, olha, hoje o dia não foi fácil, hoje o dia foi muito difícil. Estou muito cansado. Então, se você tem um relacionamento mais equilibrado, é claro que isso vai proteger a pessoa, né? Mas as pessoas estão fugindo desses relacionamentos, por quê? Pelo excesso de individualismo, porque quando você está numa relação assim, você precisa cuidar de si mesmo e cuidar do outro. Exato. Mas as pessoas, né, estão com a tendência a não quererem cuidar do outro, a não quererem ser parceiros. Mas chegam reclamando disso, certo? E quando a gente questiona, tá, ele não está cuidando de você, e você está cuidando dessa outra pessoa? E eu Também acho, não está. Elisângela, eu acho muito curioso que às vezes o parceiro chega para a gente e fala, pelo amor de Deus, escova o dente, né? Sabe? É aquele toque básico, né, Léo? Corta o cabelo, né? Exato, pô. Dá para depilar esse sovaco aí, pelo amor de Deus. Sabe, aquele toque, né? Aquela cutucada, pô, anda, né? Pelo amor de Deus, né, Presta Léo? atenção, né, nessa sua Exato. amizade com essa pessoa. Sabe? Olha, você está trabalhando demais. Mas tem me chamado muita atenção, Léo, o tanto de pessoas que estão aí com todas as justificativas do mundo, racionalizando, botando a culpa no tal do amor romântico para falar, ó, né, eu tenho alergia de relacionamento. E aí, Léo?
Tem muita gente que tem alergia de relacionamento, né? Eu acho que tudo bem, amor Deus romântico. o livre de gozar, né, Leão? Deus o livre desse negócio aí. Eu acho que tudo bem, tem algumas falácias do amor romântico? Tem. Mas também não precisa atacar o tadinho, né, gente? Eu sou uma pessoa romântica, então. Mas é pensar que esse encontro entre duas pessoas, né, duas individualidades, é um encontro dialético, né? Então, um relacionamento ele só vai funcionar se essa pessoa se abre para aquilo que ela nunca pediria que fosse de outra maneira, né? Então, pensar um pouco que entrar numa relação também, e uma coisa que eu pergunto às vezes no consultório, por exemplo, sempre, né, no consultório, quando eu vejo, primeiro, qual é a sua, quando a pessoa está contando, sei lá, do relacionamento, né? Qual é a sua ficção sobre o relacionamento? Qual é a sua ficção sobre o amor? E qual é a sua ficção de um parceiro ou de uma parceira? Pensar na ficção como uma trama narrativa que a gente constrói, né? E às vezes a gente percebe aí algumas tramas ficcionais que a gente fala, meu Deus, e às vezes a gente percebe a pessoa não disposta a trocar essa ficção que ela mesma foi elaborando por uma ficção mais curativa, ou de uma relação, ou de um parceiro, ou do que é estar num relacionamento, Me né? lembrou aquele livro, Léo, Parceiros Invisíveis, que ele, de uma certa forma, ele pega um pouco isso, não? Exato, lá do Sanford, É o né? Sanford, isso, Parceiros Invisíveis. Você tem ele por aí? Eu tenho ele e vou pegar um outro. Acho que ele está lá atrás, Jorge, agora. Mas tem um também chamado Não Sou Mais a Mulher com Quem Você Casou. Exato. Né? Que são os desafios da parceria e da união. Sim. É claro, porque você vai ter que rever as suas ficções, você vai ter que rever algumas coisas, mas para isso exige uma profundidade. E aí entra uma incongruência. Como eu vou mergulhar numa profundidade se eu, enquanto atravessado por esse tempo, né, pós-moderno e líquido, me tornei superficial em excesso? Então eu não consigo. Eita, aí doeu. Aí bateu nas regiões baixas, aí doeu, né? Jorge. O Léo agora judiou. Como é que eu vou ter profundidade se a pessoa faz questão de ser vazia, né? Doeu. A bolinha do lado esquerdo tá latejando. E aí, Elisângela? Olha, Jorge, e aí que vira aquela. Não tem relacionamento instantâneo, não, que dá uma esfregadinha, tá tudo resolvido. Não, relacionamento é investimento, né? Vocês citaram aí o livro Os Parceiros Invisíveis. Eu gosto muito desse livro, né? Porque às vezes o que está frustrando o parceiro, né? Com relação à parceira ou vice-versa, é algo que realmente falta nele. E Mas isso vale para as relações homoafetivas também, né? A gente está falando aqui, né? Mas também isso cabe em qualquer forma de relacionamento, né? sem dúvida. Mas para você olhar isso, né, e falar assim, peraí, eu estou exigindo que o outro vá, né, fazer atividade física, mas sou eu que estou com obesidade, sou eu que estou com problema cardíaco, precisa ter profundidade. Você não pode ficar só no raso, porque é olhar para si mesmo. E eu falo uma questão que para mim pega demais na atualidade, que é uma das coisas que eu vejo muito meus pacientes trazendo. Os colegas pedindo supervisão, falando,
Cadê aquela coisa gostosa de se encantar com o outro? Que eu acho que hoje em dia esse encantamento ele foi ralo abaixo. Cadê aquela coisa do oi, como é que foi seu dia? Aquela curiosidade gostosa de se importar com o outro, né? Não, mas o Instagram tem coisa mais feliz e divertida para você olhar. Você vai ficar perguntando isso para o outro resmungar? Olha que depois do resmungo eu já fiz altas noitadas, viu, dona Elisângela? Pois é, só que tem gente que prefere ficar no Instagram, olhando os relacionamentos perfeitos, as famílias perfeitas, a vida financeira perfeita. Eu acho que... E olhando para a realidade dizendo que droga que eu estou vivendo, né? E aí, Léo? É que o puer sempre traz um potos, né? Estou pensando um pouquinho. Se a gente vive uma sociedade pueril, uma sociedade que não tolera ser frustrada, né? O puer sempre tem um potos. Potos é o deus grego do desejo inacessível. Por isso que essa coisa tão pueril, essa coisa tão instagramável, que a gente olha o outro e deseja essa vida do outro, que nos remete a uma nostalgia, saudades daquilo que eu nem sei que vivi. Exato, só que aí é onde eu falo que a gente mora, e esse é um dos maiores traços do adoecimento coletivo da nossa civilização, nós somos a sociedade do delírio, que vive em função da fantasia e não ao lado do que tem. Isso é muito interessante, que isso perpassa pelos vínculos familiares, relacionamentos profissionais, amizades e até no sexo, que legal! E hoje em dia o que tem de gente que tem nojinho, porque eu não gosto disso, assim eu não faço. Né? É tanta regra, é tanto não, para pouco sim. Tanto não vou experimentar que Deus o livre, tira. Meu Deus, aquilo lá pula, né? Que horror. Uhum. E aí, Elisângela? E aí, Léo? Então, né? Pensar que esse Eros agonizante é o inferno do igual, né? Em que já não há amor, há narcisismo. Haja Talvez isso masturbação. justifique, né? Desculpa, Jorge, cortei. Talvez até isso se justifique hoje, né? Essa condição, né, de atitude do ser humano na sociedade, se justifica se a gente for olhar estatisticamente, né? O número de nascimentos, o número de casamentos. Essa galera aí de 35, 40 anos não quer casar, não quer ter filhos. E quando você pergunta, não é porque eu não me vejo como pai, eu não me vejo como mãe. Eu não quero cuidar de ninguém, não quero que ninguém fique dependente de mim. Olha que legal, que coisa mais bonitinha. Que coisa Eu mais quero gostosa. viajar, eu quero curtir a vida, viver o eterno por, de não ter Só que, responsabilidade Elisângela, com o outro. não dá para a gente generalizar, mas essa pessoa, quando fica doente, ela conta com, né, se relacionar, é fator de proteção. Essa pessoa, né, principalmente na ilusão narcísica, ela está rasgando qualquer possibilidade de rede de apoio. Uhum. Ela está dificultando, inclusive, a individuação dela. Lembrando que o último capítulo do desenvolvimento da personalidade é o casamento. Uhum. Então, não é à toa que o Jung colocou isso lá. E eu falo que, logicamente, existem pessoas que vivem muito bem sozinhas, obrigado. Sim. Mas ela perde uma chance de crescimento, ela perde uma chance de exercitar caridade, tolerância, né? E de criar uma boa rede, né? De troca, de convívio, de proteção para ela mesma.
E também se vê no outro, né? E eu acho tão bonitinho, Léo, né? Os beatos e as beatas, né? Você conhece o beato, né? Eu estava conversando com uma antropóloga outro dia, ela estava falando, né, de uma comunidade calunga que eles falam que os filhos, eu gostei demais do jeito que eles falam das crianças, né? Que eles olham para sua cara e perguntam: você tem futuro, Elisângela? Acredito que não, né? Eu tenho só o presente agora. Não, você tem futuro. Quem são futuros? Você tem 2 futuros na vida, são seus Tenho filhos. 2 filhos. Então, eu tenho 4 futuros, né? Você tem futuro, Léo? Eu ainda não tenho, mas a gente vai colocar em produção. Não, legal. Vai treinando aí para ficar Eu bem estou feito. treinando futuro, eu estou no treinamento futuro. Exato. Os calungas falam muito isso. O futuro para eles são as crianças que a gente é a perpetuação da sua espécie, né? Tá? E outra questão que eles falam que a pessoa que não tem futuro, né, é o beato. Olha lá, beato, olha lá o beato, né? Porque ele não relaciona, ele não tem futuro, né? Jorge, ficar beato, né, ou beata, né, escolher não casar e não ter filhos, pode não ser um problema para o desenvolvimento, se a pessoa estiver envolvida em outros tipos de relacionamentos. Eu conheci algumas pessoas, né, que não se casaram, inclusive já, né, até faleceram, mas assim, uma dessas pessoas, ela vivia em família, mas numa Sim. família de amigos, numa família onde essas pessoas se apoiavam, que ia lá, que Mas cuidava, aí você que está falando de uma saía. pessoa que, embora ela não esteja um amor a dois, ela tem muito relacionamento. E Né? tanto assim que foi interessante acompanhar, porque essa pessoa teve câncer, né? E um câncer de mama, virou metástase e tal. Ela estava com 75 anos quando ela faleceu. Ela nunca ficou um dia sem ter alguém na casa dela cuidando dela nos últimos Que legal, dias. mas porque ela foi uma pessoa, de uma certa forma, generosa com a vida, Sim, cordial, deve ter ajudado muita gente, exercitou muita caridade, e ela teve vínculos. sim, Né? E aqui onde eu falo que os vínculos são agente de proteção. Só que hoje a gente vê muito no consultório, Elisângela, até por temáticas da saúde mental, pessoas que não desenvolveram e que vão ter muita dificuldade de desenvolver vínculos. sim. Porque está muito no eu, né? Muito no eu. Uhum. E aí, Léo? Ó, deixa eu só falar 10 minutos. E eu sou obrigado a trazer a parte Cronos aqui para nós. Mas eu acho que sim, eu acho que esse exemplo que você deu, Elis, é muito bom, porque a pessoa pode não ter tido um relacionamento amoroso, ou filhos, ou, né, porque também são escolhas, óbvio. Eu não acho que você precisa necessariamente ter um relacionamento amoroso para Uhum, rumar para a individuação, mas ela exercitou, acho que essa pessoa que você falou exercitou a alteridade. sim. Gente, eu queria terminar esses 10 minutos pedindo já para as considerações finais de vocês. Vamos falar de solução. A gente tem mania de falar muito de problema. Vamos falar, Elisângela, como fazer os relacionamentos funcionarem melhor? Pegando da amizade, chegando até o cheque. Vamos lá. Tá. Bom, com os amigos, a gente vai olhar o que é bom e o que é ruim. Vai colocar numa balança para ver se esse relacionamento está me fazendo mal, porque a gente também não tem que ficar, né, com gente que só nos faz mal. E valorizar o que tem de bom. Eu acredito, assim, que não existe um amigo que vá nos suprir 100%. Eu tenho que ter amigos com temas diferentes. Eu tenho que ter lá, né, o Léo, que eu vou falar de psicologia com ele,
a Ana Cleide, que eu vou falar de cozinha, de maternidade, né? A Joana ali, que eu vou resmungar do meu marido, né? Aquela pessoa que vai no shopping comigo andar 3 horas seguidas e não vai reclamar e vai estar tudo bem, a gente vai tomar um sorvete no final. Então, a amizade, eu vejo que é isso. E a gente tem que olhar, né? No dia que essa pessoa está de mau humor, será que é algo só nesse dia ou se é todo dia? Porque todo mundo tem um dia difícil. Então, de vez em quando é melhor ter paz do que ter razão. Na família, eu acho que a gente precisa resgatar isso do nosso, né? É o meu salário, mas é o nosso lar, né? É a minha vida profissional, mas aqui é o nosso lar e a minha vida profissional interfere aqui diretamente. E tirar um pouco desse individualismo de que é a minha vida. Não, é a minha vida e a nossa vida. Os casais, eles têm uma dificuldade de separar o que é individual e o que é do casal. Então, eu avalio, isso aqui é da pessoa individual? Então tá, ela não quer seguir esse caminho na vida dela? Não. Isso atrapalha a minha relação? Não. Então tá, beleza, deixa a pessoa ser quem ela quer. Não fica querendo trazer ela para o universo, né, de quem pensa que está certo. E sexo, com relação à sexualidade, sexo por sexo, se fosse suficiente, as pessoas estavam sofrendo, porque hoje a coisa mais fácil que tem é fazer sexo. Você vai no Tinder, você vai em outros aplicativos e tá tudo tranquilo, né? Não existe mais aquela coisa moralista de que sexo só depois do casamento ou quando está num relacionamento. Mas sexo ele exige mais, né? Afetividade, carinho, admiração, respeito. Tudo isso tem que haver na relação para que haja um relacionamento sexual satisfatório. Senão, vai ser ruim, vai ser muito ruim. Porque no início tem toda a química, né? Mas depois de um tempo, só a química não se sustenta. Maravilha, professora Elisângela. E aí, professor Leuton Dato? Acho que a palavra é responsabilidade, né? Os vínculos, e acho que é isso que às vezes algumas pessoas esqueceram, né? Do que acontece, né? Os vínculos líquidos, eles se colocam na categoria de descartáveis. E assim, mesmo que seja para um sexo casual, há uma responsabilidade com o outro. Sim. Né? Sem dúvida alguma. E digo uma coisa. Quem não é flechado pelas flechas de ébano e de ouro de Eros é punido com as flechas de chumbo da indiferença do seu irmão, Anteros, que julga aqueles que se acham imunes ao amor, né? Então, muitas vezes, uma híbris a Eros, ela é sentida, inclusive, dentro do próprio corpo, enquanto uma nêmesis, né? Pensando em híbris e nêmesis, quando um pecado que ofende os deuses, e nêmesis, a correção na justa medida, né? Maravilha, gente. Eu sempre gosto de falar que a amizade começa com aquela questão que eu particularmente sinto muita falta, que é a atenção. É aquela coisa da empolgação, inclusive de se interessar pelo outro. Como é que você está? Como é que está a tua vida? O que você está fazendo de bom? Uma pitadinha de curiosidade, né? Isso aí vale muito bem nas relações profissionais, nas relações sociais, amizade, colega de trabalho. Família, gente, diálogo. Além desse interesse, tem que ter diálogo, tem que sentar e conversar. Não adianta, você não vai desenvolver uma coisa legal mandando o outro calar a boca ou fazendo questão de dizer para o outro que ele não é interessante. Né?
Na parte de sexo, e aí nos convívios mais íntimos, gente, cadê carinho? Cadê afeto? Porque o sexo, mesmo que seja casual, se você tiver um mínimo de afeto, ele pode ser delicioso. Pode ser gostoso para os dois, né? Porque você dando prazer, você tem prazer junto. Agora, a partir do momento que você descarta o outro e não se preocupa com o prazer do outro, o seu prazer sai de cena. Então, gente, o outro. Não existe relacionamento sem nós. Não funciona. E acho que esse é o grande problema que nós estamos vivendo hoje em dia. Espero que vocês que estão nos assistindo possam trabalhar mais a palavra nós, o coletivo, o estar junto. Porque eu falo que a nossa civilização está em crise. Não é à toa que todos os noticiários estão falando de adoecimento da população, e um dos grandes fatores que tem fundamentado isso é o excesso de eu em detrimento do nós. Então, vale a pena a gente pensar muito nisso, tá? Agradecer a todos por terem participado, né? Obrigado, professor Leoton Dato, né? Professor doutor, direto de São Paulo. Obrigado, é um prazer, gente. É bom demais. Isso. Obrigado, professora Elisângela Santos. Por nada, Jorge. Obrigada a você. Sempre muito bom aqui estar batendo esse papo com você, com o Léo, às vezes com outros, né, profissionais, porque são temas de relevância social e eu acredito que a gente aí, né, como psicólogo, precisa levar isso, sabe, esses questionamentos para a comunidade, para tentar fazer aí um mundo melhor. Exato, professora. E, gente, olha que o momento é muito propício para quem quer se relacionar, porque está cheio de gente no corredor do seu prédio pedindo um abraço, um carinho, um afago e um sexo assim gostoso. Então, vamos largar de frescura, gente, vamos agir um pouco mais, tá? Valeu! Até a próxima! Até a próxima. Tchau, tchau.